Opa, beleza? Aqui é o Thiago. Já vou dando continuidade à série de vídeos sobre o Push Message no Android. Mais especificamente, eu vou estar fazendo o que eu falei no último vídeo, acrescentando mais funcionalidades, utilizando também o Push Message e colocando aí algumas restrições de utilização da notificação que eu não coloquei lá no vídeo de notificação, ok? Restrições que a documentação pede para a gente estar colocando nossas apps que tem o script de notificação. Beleza, né? Vou já adiantar que a gente está utilizando aí uma lib que utiliza aí o Material Design, que é o Material Dialogs, que é excepcionalmente fácil de utilizar. Já vou passar por ela. Então vou deixar o link aí, claro, ok? E vamos estar utilizando também o Spannable String, né? Para a gente estar customizando uma string sem estar utilizando aí no caso o HTML, beleza? Vamos voltar aqui no nosso projeto. Vou abrir aqui algumas partes importantes, que no nosso caso é o Gradle. Eu acrescentei aqui, né, a lib do Material Dialog, ok? E aqui no Android Manifest, eu tirei aquela parte de herança, né, que a gente aplicava aí no caso de Activity Parent, porque eu estava tendo problemas com o meu script, que eu não estava utilizando ela, eu tinha deixado aqui apenas na tag, problemas no caso aí com a API, com a versão 4.1 do Android, enfim. Então eu preferi tirar, ela não estava sendo utilizada mesmo, só essas duas modificações aqui, ok? E eu quero falar de algumas modificações que eu fiz do vídeo anterior. É importante que você tenha visto o vídeo anterior, né? E eu vou abordar a mesma maneira, né, que eu utilizei no vídeo anterior de apresentação. Eu ouvi no meu código comentando porque eu percebi, baseado em números, ok, que teve melhor aproveitamento, como posso dizer, o pessoal gostou mais do outro vídeo do que eu vim comentando e programando. Comentando e programando, a gente acaba tendo, consequentemente, aquele gap que eu estou programando, né, aquele gap de silêncio não tem como falar quando eu estou programando, eu até tento, mas enfim, fica aquele gap ruim. Então vem no código agora comentando o que eu fiz, né? Porque, enfim, pelos números que eu falei que eu me baseei, teve um melhor resultado vindo comentando. Então vou começar aqui mostrando no caso aí a app de login, na verdade a activity de login, a activity de users. Eu vou abrir aqui ela e eu vou mostrar que eu coloquei uma nova opção, né? Que é exatamente o logout, ó, sair, ok? Vou apertar sair, vai voltar para a tela de login. Quando eu voltar aqui, eu vou sair totalmente, vou voltar e ela vai abrir a tela de login novamente. Eu vou colocar aqui Android 5 5.0 e vou logar. E vai vir com o mesmo user, né? O que aconteceu foi o seguinte, esse script de login, o que ele faz, vou vir aqui no menu, vou expandir, vai ter aqui logout. Eu vou lá no nosso share preference, lembra que a gente tem uma preferência que eu coloquei agora tudo em uma entidade só para ficar mais tranquilo, as constantes e os métodos públicos e estáticos, ok? Para a gente estar, enfim, centralizando as coisas. Eu venho aqui no preference, ok? Lembrando que o código está no GitHub, e zero o ID, porque eu utilizo o ID para verificar se o user já está conectado, já conectou ou não. Se a gente vir aqui no de login, na Active de login, a gente chega aqui no start e verifica, pega lá o ID que está no share preferência, se não tiver ele traz o zero, se for maior que zero, quer dizer que ele já está conectado, a gente chama o call next activity direto para o nosso user activity, sem ele passar pela de login, sem o usuário ver a tela de login. Nesse caso aqui a gente faz só o seguinte, só zerar, ok, ele, chamar de login novamente, porque ele deu um logout, e finalizar essa activity de users. Nessa forma, né, a gente consegue manter os dados dele lá no servidor, voltando aqui, os dados dele, no caso, mensagem, enfim, ele vai estar aqui, a gente conectou com o Android 5.0, manter o ID dele, porque a gente vai ter, no caso, o ID, o Registration ID batendo, né, quando ele entrar aqui novamente, o que vai acontecer é o seguinte, o ID deu zero, ele não entra aqui, ele vai esperar o login, vai estar aqui no lista de clique, vai clicar, enfim, realizar o login, falando que é a primeira vez, informando que é a primeira vez, colocando um aqui, se você viu o vídeo anterior você vai entender, vai chegar aqui, ele não vai entrar nesse daqui de nova mensagem, que não é de notificação, ele vai entrar direto nesse daqui, que é o bando que a gente montou aqui em cima, colocando first time, user, né, que é ele, né, os dados dele, no caso, o nickname e o reg ID que a gente vai estar pegando. Então a gente vem para o Start Activity, vem aqui para o User Activity, ok? Lá no intent, perdão, on Create,
entra na primeira versão aqui, que é first time, pega o user, verifica que é first time mesmo, e aí sim a gente não vai entrar aqui, ó, né? Porque ele vai estar, só entra aqui quando for 0, no nosso caso é 1. Beleza? E aí a gente vai registrar, entra aqui na verificação e chama o registration intent service, que a gente mudou o código aqui também, né? A gente não tem mais aquele status. Vamos vir aqui para essa parte que importa para a gente, que é o intent, que já está numa outra de background. A gente tem só o ID, sempre é o ID. Se o ID for 0, quer dizer que é para a gente fazer de novo a requisição do token, né? Do registration ID, do reg ID dos servidores do GCM para essa app nesse device. Beleza? Pegamos um token, colocamos no Send Registration ID junto com o nickname, que a gente vai precisar do nickname, que a gente não tem o nickname ainda, né? Como no caso aí é novo user. Beleza? Aqui coloca os dados no user, né? E realiza a chamada, match word saver, lembrando que aqui não tem um transaction, ok? Vamos lá para o network, realizar a chamada. Lembrando que sempre trabalhando com a classe pref, agora não tem mais aquele outro código que tinha para acessar status. E aí a gente chama essa versão aqui, né, que tem o app objective tag, send transaction, realiza a chamada igual a gente fez anteriormente no outro vídeo. Aí só um detalhe, eu coloquei aqui transaction recebe nulo, no outro código não tinha isso é importante. Se a gente não fizer isso daqui, né, esses outros códigos que não dependem do transaction não vão funcionar depois que a gente fizer uma chamada que tenha o transaction. Porque a gente está utilizando um singleton, né, na aplicação. E aí o transaction vai ficar para sempre não nulo, ok? Então, depois disso daqui, chegou a chamada com transaction, chamo do after, né, a gente já vai chegar nessa parte, e então seta como nulo. Porque aí, quando chamar uma entidade que não utiliza o transaction, a gente não vai ter esse problema de não entrar aqui. Né? E antes a gente tinha só um código entrando aqui, e agora a gente tem mais de um. Ok? Tanto a gente tem um if else, tem a definição do bundle do push message igual, né, por causa que ambas as versões do if else aqui vão estar utilizando o mesmo, mas enfim, no nosso caso agora foi justamente vai entrar nesse segundo aqui, no else, ok? Verifica que é method saver, né, que no caso aqui é save user, é o mesmo nome, ok, que eu estava utilizando anteriormente, só que eu coloquei uma constante dentro de user, tá aqui ó, save user, para a gente poder depois fazer verificação aqui mesmo no users activity, enfim, em outras entidades que a gente tem mais de um method sendo utilizado. No caso que a gente vai precisar de comparar, né, se é ele mesmo que estava sendo utilizado. Pega o ID, a gente faz o mesmo script, envia lá para o user activity, ok? E seta aí o valor, quando a gente via event bus, né? A gente vem aqui no event bus, é exatamente o mesmo script que eu tinha explicado no vídeo anterior, que está no listeners, aqui. E o que ele faz é aquilo. Bateu o label da classe, bateu ao mesmo. User data code, é user data code, yes, é exatamente esse camarada aqui, né? E aí o bando diferente no o ID maior que 0, seto no user, salvo, né, o ID no share preferences, utilizando o pref, como sempre, e aí sim chama o network para buscar aí mensagens, né, mensagens não, usuários conectados, né, na aplicação. Lembrando que o nosso chat é um chat Word, né, não tem essa coisa de conectar somente com quem eu escolhi. Por enquanto vai ser assim, conecto todo mundo. Aí você deve estar perguntando, pô, mas você está utilizando o Registration ID, ok? O token aqui, para pegar o ID dele novamente no banco. Só que esse Registration ID ele pode mudar. Né? Ele pode, próxima vez que o usuário entrar, pode ser que ele seja outro. E aí eu não consigo mais fazer o match aqui, ó, pegar igual, porque não é ele, é outro. E ele vai fazer o que? Ele vai criar um novo usuário, né? Com um novo ID, enfim, com um novo time, novo Registration ID. E eu preferi não tratar isso agora, porque mais para frente eu quero abordar o script de login utilizando o keygen, criptografia, chave pública, chave privada, enfim. Eu só queria deixar o logout já pronto, que antes não tinha. Mas o script de login ele vai ser abordado mais para frente com mais detalhes. Esse ainda não é um script válido, não faça isso, ok? Ainda mais com o RegID. Você vai ter esse problema. Quando ele mudar, você não vai bater mais o usuário, vai criar um novo. Beleza. Feito o logout, você entendeu que o logout, o macete é, no nosso caso, colocar o ID como 0, né? E aí, outra coisa que a gente tem agora, se você entrar aqui, se eu clicar aqui, que é o que a documentação pede, olha o que aparece.
quando que eu quero, né, receber o noise, né, aquele barulho da notificação, ou então só o método de vibrar da notificação, né, o tempo que eu posso estar adiando a notificação, a documentação pede para você colocar, né, um controle sobre isso, deixar o usuário controlar se ele quer ou não receber a notificação, ele vai continuar recebendo a notificação, no caso, o barulho, né. Aí, por exemplo, se eu chegar aqui, vou abrir aqui o nosso banco, né, vou colocar aqui user last interaction, que agora ele tem o que? Além do time, a gente utilizava essa tabela somente por causa do time para a gente ordenar, né, os usuários que vinham aqui, beleza? Eles vinham ordenados de acordo com a última interação. Se eu clicar aqui, ok? E clicar aqui silenciar por 1 hora, o que vai acontecer é que ele vai atualizar aqui quando esse camarada aqui, né, for o user from, e o cara que está com a app aberta aqui, ele foi o user to. Então se a gente apertar aqui, atualizou, né? Quer dizer que o camarada que está com a app aberta, a gente ali nessa aplicação aqui, né, aqui a gente está com o Android 5.0, nosso ID é 5 e o do user é 2. Deu notification status 1, time, né? Esse time aqui, agora que eu vou explicar o script, o que aconteceu, a gente vai chegar nele e você vai entender por que o time. Voltando aqui, né, onde é que está aquele dialog ali que é aberto, enfim, dando opção de alterar a configuração de notificação. A gente vê aqui no adapter e user adapter, ok? É aqui que ele está aberto. Vou acabar fechando aqui, né? Vou mostrar uma modificação que eu fiz, basicamente é aqui, né, no nosso view holder. Se você vir, antes eu tinha só um click listening, agora eu tenho um long click listening também, ok? Porque esse foi um método que eu utilizei para diferenciar do clique que abre, no caso, a activity, né, de mensagem de chat, para o usuário iniciar o chat. E aí no mesmo item view, você coloca um click listener setado como this, porque enfim, está dentro da própria entidade que está implementando um click listener. E aí tem um método, aqui tem um clique continua a mesma coisa, tem um método, um long click, ok? O que acontece quando a gente dá um long click? A gente acessa o user da posição que recebeu o clique, via a lista que está vinculada, né, esse adapter, via get adapter position, pega a posição correta, pega o user correto, e aí a gente começa com o material dialog. Ele é excepcional, muito fácil de utilizar, ok? E aí já dá o title nosso vai ser o nome do user, né, o nickname, que a gente quer alterar a notificação dele, concatenado com notificações, e a gente tem o conf labels, a gente tem agora uma nova entidade, notification conf, vem aqui no nosso domínio do problema, notification conf, né? E o que a gente tem aqui é o seguinte, esse conf labels é uma rede string que tem, na verdade, esses labels aqui, ó. Então, eu cliquei aqui, tá, normal, silêncio, silenciar 1 hora, 1 dia, 1 semana, exatamente ele, ok? Além do status e time, ok? E ainda tem o generate time by status. Por quê? Na verdade, quando você escolhe aqui, né, silenciar por 1 hora, o que você quis dizer é que você quer o tempo atual mais 1 hora, sem receber nenhum barulho, né, ou então vibração do aparelho, só notificação, no caso desse usuário, para esse usuário, ok? Aí, no caso que tem para 1 hora, para 1 dia e para 1 semana. Por que eu estou pegando esse valor local e não estou pegando esse valor no servidor? Enfim, podem ter diferenças grandes um para o outro se o do device do usuário estiver errado, ou então se o do servidor estiver errado. Mas o do device é mais seguro porque a gente vai fazer a comparação no device. A gente vai estar utilizando o push message para enviar a notificação, correto? Então pode acontecer do push message ter um delay. E dentro desse delay, o espaço que era para não ter notificação, no caso barulho e vibração, de 1 hora pode ter acabado. E aí a gente vai estar com o time, o status dentro desse payload da notificação, para a gente fazer a verificação no device. Porque ali no device a gente vai verificar se é ou não, né, para fazer esse barulho, essa vibração, e atualizar novamente o status desse user, né, desse user que está com o device aberto para esse user que a gente abriu aqui agora, ok? E voltar para normal. Isso tudo é feito na aplicação, ok? Porque se tivesse feito no servidor ia estar errado, por causa do delay do push message que a gente não tem controle. É difícil acontecer? É, mas pode acontecer, né? E se acontecer a gente tem que estar preparado. Então tudo é setado no servidor, ok? No servidor não, na app. O time é setado aqui, a partir do momento que o usuário clica aqui. Daqui a gente viu o time para o servidor, né? Lá no servidor a gente vai atualizar de acordo com o time que foi setado aqui na aplicação. A gente continuando, a gente vai dar para entender. Voltando aqui para o adapter, coloquei o conf labels, que é o array lá, os labels, né? O array de string. E aí tem o items callback, né? Que eu setei, é a forma que eu setei trabalhar com o item com radio button, é o items callback single choice. A gente só retorna true aqui para ele evitar a chamada de um outro método, né, que não entra aqui no caso,
você entra lá na documentação, você vai ver qual é o método que a gente não vai estar utilizando para nada. Então, segundo a documentação, retorna true para você não chamar esse outro método, ok? Enfim, chegou aqui, a gente tem os parâmetros de entrada, tem um onSelection. Quando você selecionar, você viu que eu não coloquei botão. Só de você selecionar, inclusive selecionando o mesmo, ele fecha, né, e dá como se você selecionou um elemento, mesmo que seja o mesmo. E ele vai chamar aqui, o que a gente faz? A gente cria uma nova entidade no notification conf. Esse notification conf também implementa o parser label, ok? Coloca esse with, é o inteiro que representa a posição selecionada. Aqui é 0, no nosso caso 0, 1, 2, 3, ok? Por isso que a gente tem esse notification aqui, ó, 1, 2, 3. O 0 ele não tem time, o 0 é normal, o 0 ele não anula o time. Se for 0, quer dizer que é para receber o barulho ou o vibrate. O único que você pode bloquear é se o usuário mudou isso no aparelho e colocou para o celular como silencioso, por exemplo. Né? A gente tem que respeitar isso também, que a gente não estava respeitando lá no vídeo de notificação. Coloquei esse script aqui e já vou passar por ele. Ok? Chegou no Notification Conf. Esse Notification Conf ele vai guardar as configurações de acordo com o usuário que a gente, enfim, setou a configuração. Criou aqui com o índice, né, da escolha aqui setada, e o current times, e aí eu já chamo o generate time by status, que a gente vai pegar o time atual gerado, né, que é em milissegundos, e colocar mais uma hora em milissegundos, ou mais um dia em milissegundos, ou mais uma semana em milissegundos. Beleza. Voltando aqui, a gente vai acessar um método público que eu criei lá na nossa Users Activity, que é a Activity que utiliza esse adapter, né? O método se chama send config notification. E tem um parâmetro de entrada, o user, exatamente o user da lista. Lembrando que o tempo todo a gente está utilizando o mesmo user, a mesma referência na lista do adapter, ok? Então você tem que tomar cuidado com as alterações que você faz. Beleza, a gente vai entrar nesse método aqui agora, a gente retorna true, como eu falei. Aqui é o light para aparecer branco, com as cores, enfim, escuras. Aqui ele vai utilizar o accent call, o nosso accent call é aquele marrom, né? Eu tinha que trocar, não acabei nem trocando. E aqui você tem que dar o show, quebrou muita cabeça porque eu tinha esquecido de dar o show e saber do que não estava aparecendo. Tem que dar o show para aparecer. Retornar true aqui, a gente está falando para o sistema que o nosso onLongClick listener, né, ele foi consumido. Beleza? Então a gente retorna true. A gente fez alguma coisa com o evento. Beleza, agora a gente vem aqui para o método, né, que está lá na nossa main activity. E basicamente vai fazer o que? A gente vai receber o user, né, e a gente vai pegar esse status, né, esse status, no caso aí, referente a cada user, a gente tem salvo no nosso share preferências. Só que você tem que tomar cuidado, a gente acessa o share preferências, retrieve, no caso aqui para buscar, né, qual era o valor anterior. Se não tivesse valor nenhum, é 0, ok? E a gente faz o seguinte, a gente utiliza essa chave aqui concatenada com o ID. Se você não fizer isso aqui, você vai usar sempre o mesmo status para todos os usuários, mas não, é um status para cada user, beleza? Por isso que a gente precisa dessa parada aqui, desse prefixo concatenado com o ID do user, porque o ID é único que vem lá do banco remoto. O ID sempre vai ser único, beleza? E aí 0, caso não tenha, ele vai retornar o 0 como padrão. Beleza, chegou nessa notification, eu verifico aqui se é diferente. Porque se for igual, eu não continuo. Né? Não tem por que continuar, porque eu tentei atualizar para uma coisa que já estava, né, enfim, com um valor escolhido. Então a gente não continua, para evitar aí carga de chamada de vôlei, conexão, enfim. Se for diferente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse status que a gente acessou aqui e vamos atualizar o valor dele. Vai dar o save preferência, utilizando a nossa entidade do path, ok? Vai acessar aqui o application content, sempre application content no nosso caso, aí a chave é exatamente a mesma que foi acessada aqui com o ID, ok? E aí o value, string value aqui para passar um inteiro para string, né? Uma forma, enfim, charmosa de estar colocando no código em vez de colocar só a concatenação, mas eu ainda prefiro a concatenação que é bem mais simples, ok? Acabei colocando dessa forma aqui. Enfim, coloco o status atual, o status escolhido e salvo aqui o notification status, né? De acordo com o ID do usuário. E aí a gente vai pegar e salvar esse anterior, né, esse aqui é o antigo, no nosso outro key do notification, que também tem que estar setado e vinculado junto, né, concatenado ao ID do user, que é o status old. Né? A gente vai precisar disso aqui para fazer uma comparação depois de acordo com o retorno do servidor. Então a gente vai guardar o anterior nesse status old. Salvou nos dois share preference, ok? As duas entidades do share preference, a gente vai chamar a conexão que não tem, novamente, é o transaction. Ok? A gente vai criar um objeto aqui que tem o user from, o user, e o user from não é o user from, né? O user from é esse daqui, que no nosso caso aqui é o user que vai... A atualização que a gente vai estar fazendo aqui é o seguinte, é as notificações que esse usuário aqui vai enviar para a gente, as mensagens, né? As notificações de acordo com a mensagem que esse usuário vai enviar para a gente vai atualizar isso. Então ele é o user from, a gente é só o user to.
coloca aqui o nosso wrap object, que eu coloquei mais alguns construtores, né? Tem um aqui que tem uma lista de mensagens, e esse daqui agora é de user to, né? Aqui tá user to, mas na verdade é user from, ok? Eu acabei não atualizando aqui, eu atualizei o nome lá, vou colocar o user from aqui para ficar correto, ok? Enfim, voltando aqui, nosso network não, né? Voltando aqui para o user activity, setei aqui o wrap object to network, coloco o user, que somos nós, estamos conectados, o user from que foi selecionado para alterar a configuração, e o method que é update, que vem aqui do notification conf, vou até clicar aqui, ó, é esse camarada aqui, beleza? Que é o mesmo lá do servidor, a gente vai estar abrindo o servidor agora mesmo, servidor não, né, do PHP, volta aqui, e enfim, aqui a gente já está no execute, né? Coloco o label, claro, vou no execute, a gente está abrindo exatamente esse daqui, mesmo script do vídeo anterior, faz a execução, ok? E no nosso caso não tem transaction, ele entra aqui, né? Mas aqui agora, quando não tem transaction, a gente vai responder a essa entidade aqui, beleza? A esse if aqui, porque, enfim, é o que a gente está fazendo, mexendo com a configuração, ele vai verificar se o method é do notification conf, mas antes a gente vai para o servidor. Então a gente vem para o servidor, né? A gente vai acessar, na verdade, esse camarada aqui, update notification conf, beleza? Vou expandir aqui, o que ele faz é o seguinte, a gente vai acessar aqui o user to, né? Baseado em user, lembrando que ele vem lá do nosso objeto que foi gerado aqui, ó. Beleza? Aqui o nosso objeto, que é o nosso wrapper, e o nosso user to, na verdade, é o user apenas. Volta aqui, pega o user to, que somos nós, né, que estamos atualizando lá na app, pega a configuração que estava vinculada lá no Android, estava vinculada ao user from, na verdade ela fica vinculada agora ao user to, que somos nós, vinculamos aqui o status, né, pegamos o status, pegamos o time, e esse time aqui, ele é dividido por 1000, e passado para inteiro, claro, porque senão fica um número flutuante aqui e o banco de dados está esperando o inteiro. Porque no PHP a gente trabalha mais com segundos e no Java a gente trabalha mais com milissegundos, ok? Então é bem mais fácil trabalhar com essas versões nessas linguagens. Então a gente tem que fazer a conversão aqui, beleza, volta aqui, pega os dados do user from, que é o que a gente quer fazer a configuração para, e aí acessa aqui update notification passando user from e user to. Lembrando que user to somos nós que estamos realizando a configuração. Acesso novamente o user to aqui, no caso aqui na camada de gerência de dados, vou expandir aqui, ok? E aí a gente está lá no nosso Lash Interaction, que eu devia até ter trocado o nome, mas enfim, foi até lazy aqui, que a gente adicionou dois dados, que é o status, que é um tiny int, e o time, que é um int, né, um inteiro, um signed, né, que ele só tem o lado positivo, então ele dobra o positivo dele, que ele pega o que tinha de negativo e coloca mais no lado positivo, indo para 4 bilhões e carcará. Beleza. Se eu não me engano, o time hoje em segundos no PHP está em 1 bilhão e alguma coisa. Vai demorar um pouco até chegar a 4 bilhões. Enfim, aqui estão os dados, estou utilizando o PDO, salvo os dados, deu tudo certo. Linhas afetadas, então retorna true. Ok? Então eu volto aqui para o APL user. Ok? Retorna o true e retorna o true aqui, ó. Também para a aplicação que está esperando, né, no caso o Android, está esperando aqui no network. Chegou aqui, não tem transaction, a gente vai entrar aqui e vai bater aqui, ó, que a gente utilizou esse method. Lembrando que a gente está utilizando o objeto, o mesmo que foi passado aqui, ó, que ele é fine, a gente consegue utilizar aqui dentro. Bateu aqui, entrou, então a gente vai pegar o user, esse user aqui, o que ele vai representar é o nosso user from, que foi enviado. A gente pega o ID dele, ó, user from, get ID, né? A gente está pegando não do retorno, a gente está pegando do objeto que foi utilizado para envio, né, que foi transformado em JSON. E aí sim a gente vai pegar o nosso setNotificationConf e vamos criar uma instância aqui, porque a gente criou um novo objeto. Por que você criou um novo objeto e não utilizou esse camarada direto? Porque a gente vai estar acertando. Esse camarada aqui ainda é uma referência ao mesmo objeto na memória, né, dos outras entidades, da lista, do adapter, enfim. E se a gente atualizar aqui, vamos atualizar lá também. E não, a gente quer fazer uma comparação diferente, ok? Porque a gente vai estar atualizando o status aqui, a gente não quer atualizar o status que está lá, a gente vai utilizar aquele de lá para comparar com esse daqui. Então cria um novo user, ok? Aqui no notification, a gente vai acessar o get notification conf e vamos setar o status de acordo com o old. Lembra do old que a gente salvou lá, que é o valor anterior? Olha o ID do camarada aqui, não pode esquecer disso. E se não tiver nada, pega o 0. Né? Então a gente pega o valor anterior
a realização da configuração da notificação, coloca no status. Se o valor retornado for true do servidor, a gente vai setar, vai atualizar esse valor aqui, esse status, com o valor do objeto que foi utilizado para enviar os dados, né? Porque esse daqui a gente tem certeza que é o novo, que é o que a gente estava enviando para o servidor. Beleza, atualizamos aqui, se deu true, ok? E aí a gente vem para o bundle user key, a gente vai enviar o user from, né? Nosso user from via bundle, porque ele é um parcelero, então ele vai sem problema. E aí o set code, no nosso caso é user notification conf update code, que está aqui em user activity. Eu vou apertar aqui, eu preferi só acrescentar um, né? Do que a gente já utilizava no vídeo anterior, que é o user data code. Coloquei aqui 6893, beleza? No Big Deal você pode colocar o inteiro que você quiser ser que caiba no inteiro, né? Não seja um long. Voltando aqui, push message, saiu aqui, não entra aqui porque não é first time. Event buzz envia mensagem para o nosso user active, porque a gente está com um label aqui padrão, né? Os dois casos que vão usar o user activity. Colocamos esse label aqui e vai enviar para todo mundo o broadcast, mas é ele que vai responder, ok? Então vou fechar aqui para ajudar a gente e vou abrir só o correto, que é no nosso caso o onEvent, ok? Vamos chegar aqui, vai bater, né? Foi o label que a gente setou, mas vai chegar aqui, não vai, porque não é esse code que a gente setou, não foi o code que a gente setou. Vai chegar aqui, não vai bater, esse aqui é do vídeo anterior, ok? Não vai bater, não é o code que a gente setou. Vai chegar aqui e vai bater, é o code que a gente setou. O que a gente faz? A gente vai acessar o nosso user from, que está dentro do nosso bundle, né? Que foi enviado aí pelo push message do Event Bus. Vamos acessar o user atual, né? Na verdade a gente vai pegar o seguinte, vai pegar esse user from, que tem a configuração de acordo com o objeto que foi dos dados que foi retornado do servidor, e vamos pegar o mesmo, no caso o mesmo user, né, com o mesmo ID, por exemplo, mas com a configuração que estava setada já aqui na nossa lista, na nossa interface de user activity, ok? Então a gente vai pegar aqui a posição dele, lembrando que o ID é o mesmo, mas o objeto não. O ID é o mesmo, o objeto não, eu pego a posição dele, e na posição dele eu pego ele, né, e retorno para o user, né? Então pegando o user da lista. E aí que eu vou fazer o seguinte, vou verificar se o user from ele é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, eu vou continuar a verificação e vou perguntar se o status dele, né, ele é diferente do status do user dele, do mesmo user, de mesmo ID no caso, que está na tela já, que já está sendo apresentado para o user, para o dono do device. Enfim, se for diferente, isso quer dizer que falhou no servidor, né? Quer dizer que a configuração não aconteceu, ok? E no caso a gente deve voltar os valores desse user aqui, original, para os valores anteriores que ele tinha, né? Somente se for igual, quer dizer que deu tudo certo, né? Que é no caso quando a gente faz essa atualização aqui, quando deu tudo certo. A gente coloca o mesmo status, né? Lembrando que o objeto que está aqui dentro, desse objeto aqui, que é o wrap object para ajudar na conexão, é o mesmo objeto que a gente acessou aqui, ó. É esse camarada aqui. Então quando a gente seta o mesmo status, ele ia bater aqui, não ia entrar, ia falar que o status é igual, enfim. No caso do status diferente, a gente vai ter que pegar e atualizar o status dele aqui na tela, né, para o status do old, né, do status anterior. E aí sim, atualizar o share preference, ok? No caso aqui, não esquecer do ID, se você esquecer vai falhar seu script todo. Pega lá a mesma chave concatenado com o mesmo ID e atualiza para o valor anterior, que é o valor do old, que a gente acessou lá no network. Beleza, agora a gente está tudo com o valor anterior. E aí sim a gente vai chamar o Snake Bar e falar, ó, falhou, ok? É a única caso que a gente informa para o usuário, fala que uma notificação falhou, ok? Não precisa aqui de chamar adapter, notify, item, position change, porque o que a gente está modificando mesmo é um valor que vai ser apresentado somente no dialog, ok? Que é uma entidade independente, ok? Do adapter. Beleza, passando pelo notification. Vamos só fazer uma verificaçãozinha aqui. Eu atualizei, deixa eu vir aqui no banco, eu acho até que eu já mostrei isso, está aqui apresentado, e agora se der errado, né, vamos simular se der errado, vamos vir aqui no nosso servidor, e nessa parte que a gente tem que fazer, comentar aqui, e setar esse camarada aqui como false, para a gente ver qual vai ser o procedimento. Vou vir aqui, deixa eu abrir, não preciso de abrir, acho que só uma entidade já é o suficiente, que é essa daqui, vou atualizar aqui, ok? Vou clicar normal. E deu atualização, notificação, Android falhou, tente novamente. Okay? Enfim, é isso que vai acontecer. E se a gente voltar aqui, opa, acabei clicando, né? Só para
ele não está em normal, ele volta para o anterior. Vamos só corrigir aqui para ele ficar funcionando normalmente, né? Isso aqui foi só um teste. Beleza, né? Passada a configuração, o que a gente precisa saber agora é que o nosso script de identificação de leitura de mensagem mudou, né? Quando que a mensagem foi lida, quando a mensagem não foi lida, ok? Antes, se a gente voltar aqui, a gente passava no get messages, no get messages, get messages, get messages, aqui, ok? Tem até o load more agora. Vou abrir, vou direto para lá. Aqui tinha um script, ok? Nesse loop, que informava o banco que a mensagem tinha sido lida, mesmo como a mensagem não tinha nem batido ainda no smartphone, né, no device do usuário. Qual é a ideia agora? Vamos mostrar que foi atualizado, enviar que foi atualizado somente quando a mensagem bater lá na lista, ok? Então como é que a gente faz isso? Primeiro vamos passar novamente pelo procedimento de carregamento de mensagens, ok? Vou fechar aqui, não preciso fechar, não, deixa aqui aberto. Aqui eu fecho, user adapter eu fecho, entendido aqui, né? Show de bola. Notification, fecho. Também. Ok, finalmente. O que eu vou fazer? A gente vai entrar no OnCreate, né? Vamos fazer o procedimento normal de baixar todas as mensagens. Se for de notificação, a gente vai pegar o user from user to da notificação, ok? Beleza, aqui é a configuração padrão. E aí sim, chegamos aqui. Se não for o save state, né? Aquela giratória de tela, ficar girando tela, que a gente já tinha carregado os dados, a gente vai entrar aqui e vai, enfim, chamar math or get, né? Chamar as mensagens, buscar as mensagens. Agora a gente está utilizando o transaction, ok? E estamos utilizando aqui o label da activity para a gente poder ir lá no stop e cancelar a requisição. Vamos entrar aqui no execute, é exatamente essa versão que a gente está utilizando, né? Essa sobrecarga. E aí sim a gente vem no do before, lá do nosso message activity. Volta aqui, né? Network, do before, vamos expandir. Ok? E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente tem agora o script de load more, né? Carregar mensagens anteriores, mensagens antigas. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai chegar aqui, vai ficar sem conexão, que utiliza aqui a instância aqui, nem tem instância no caso, né? A variável do tipo mensagem. E se não for o método load old, que é carregar mensagens anteriores, a gente vai criar uma nova instância que pode ser, no caso aqui, ou para carregar novos dados, ok? Novas mensagens não. Ou para carregar as mensagens que ainda não foram carregadas, ou para enviar uma nova mensagem, que é por isso que a gente tem aqui esse edit teste. Então a gente vai criar aqui a nossa instância, igual a gente fez no vídeo anterior, se você assistiu, você entendeu. Caso contrário, a gente vai utilizar o quê? Já eu volto aqui. A gente pega a última posição, a mensagem que está na última posição da lista. Já eu volto, vem aqui no Wrap Object, Network, ok? Retorna ele. Então a gente volta aqui para o network, pega o objeto, verifica se não é nulo, enfim, realiza o envio. Quando voltar, a gente tem o transaction que a gente fez de nulo, vamos chamar o do after e logo depois coloca como nulo para a gente poder utilizar essas versões aqui de baixo sem problema, ok? Então, voltando aqui, né, vamos receber a mensagem, volta aqui para o servidor, get messages, vem aqui, pega as mensagens, isso já explicado anteriormente, ok? E aí eu faço aquela jogada do, enfim, deixa eu só fazer uma parada aqui, porque agora eu vou pegar, se eu não me engano, mais dados, ok? A gente vai estar pegando aí, no caso, o wasRead, que se eu não me engano eu não estava pegando anteriormente, e a verificação, agora ela pode ser também para mensagens anteriores a uma mensagem que foi enviada. Então, caso tenha um ID maior que 0, né, a gente vai utilizar essa verificação aqui na nossa cláusula where também, né, informando que eu quero todas as mensagens que tem um ID abaixo do ID que a gente vai setar também via PDO. Sempre via PDO para sanitizar os dados, ok? E aí tem o ou, né, que a gente pode estar pegando aí mensagens que foram enviadas para o usuário que está atualmente no chat e mensagens que ele enviou para o usuário que está com ele no chat, ok? Então tem que colocar esse parênteses a mais aqui, porque não tinha no outro vídeo, que senão vai bugar. Ele vai ser end para o primeiro e o ou ainda vai ser válido sozinho, ok? Beleza, chegou aqui, a gente pega as mensagens, faz a configuração aqui do PDO para fazer a requisição, pega a mensagem, cria o array e envia de volta. E a gente vai passar aqui verificando, né? Porque aí eu expliquei no vídeo anterior por que eu fiz isso daqui, para evitar N verificações, N chamadas ao banco de dados aqui, faz uma só aqui, verifica aqui o user from, qual é o user from, qual é o user to, e seta corretamente no objeto de mensagem que está dentro do array,
retorna um array, vem para o nosso controlador, pega esse array e retorna lá para o Android que está esperando o message. Chegando aqui, né, envia direto para o do after, e aí que vai começar o nosso script de já foi lido ou não. Entra no do after, ok? Vou expandir e agora com certeza a gente já sabe que a nossa mensagem já está na lista. Né? Chegando aqui já está na lista. E a gente vai fazer exatamente o mesmo script, exceto, né, do vídeo anterior, exceto que a gente vai pegar o JSON, vai pegar o JSON array, passar no JSON array no loop, pegar a mensagem com o JSON, ok? E aí setar o time vezes 1000, porque, enfim, a gente trabalha com segundos lá no PHP e aqui a gente trabalha com milissegundos. E verificar agora se o user2 é igual ao user from. Esse user from aqui é a gente que está com o app aberto. O user2 é o user2 que vem na mensagem. Quer dizer que realmente, se for esse caso aqui, a gente tem que informar se a gente leu ou não a mensagem. Nesse caso, a gente está falando que leu, quando é zero. Né? Quando o wasRead é zero, quer dizer que a gente não tinha lido, vamos marcar como a mensagem foi lida. E a gente tem uma lista auxiliar aqui fora, né? É um linked list. Por que é um linked list e não um array list? O linked list, quando você trabalha com inserção e remoção, ele é mais rápido, porque o array list no background ele utiliza array, e o linked list trabalha com nodo, ok? Então nesse caso o linked list é a melhor opção. Vamos colocar todas as mensagens, objetos de mensagem que não foi lido ainda, que foi marcado como não lido ainda, não vamos marcar como lido, vamos colocar na nossa lista. Acabou o loop, né? Adicionamos aqui no adapter, blá blá. A gente verifica aqui agora também, isso aqui vai ser, eu vou explicar mais pra frente, que é a questão do screw, né? Para poder carregar mais dados, mais mensagens antigas. É o mesmo lá do cara adapter, se você viu aquela série. Enfim, voltando aqui. Chegou aqui no final do loop, eu vou chamar o método call update message wasRead. Lembrando que aqui eu tenho uma lista de mensagens que não foram lidas ainda. Vou abrir esse método, ok? E aí eu vou verificar se essa lista não é vazia. Se ela não for vazia, o que eu vou fazer é setar um wrap que é um novo construtor, né, que eu coloquei no nosso wrap Object Network. Se eu abrir aqui, você vai ver que tem um construtor que tem uma lista, um link de list. É exatamente isso que a gente vai estar utilizando. E não tem o transaction. Se você notar aqui, dessa vez a gente não vai utilizar o transaction. A gente vai utilizar a versão do network, no caso, que só tem, enfim, o wrap object e o label, né, da nossa conexão, para a gente estar anulando depois. Ok? Porque esse enviar que a mensagem for lida, ele não tem importância para a gente que está lendo, no caso o usuário que está lendo a mensagem. Ele tem importância para o usuário que enviou a mensagem. Né? No nosso caso só vai ter importância quando nós formos o emissor. Nesse caso aqui, ele é sempre, né, no caso que está enviando a mensagem, ele é sempre o usuário receptor, né, o destino. Então a gente cria aqui o execute nessa versão, com esse label. Vamos abrir essa versão, essa sobrecarga, exatamente essa aqui, a principal. No Big Deal, mesma coisa. Só que no caso aqui agora a gente não tem mais o transaction, lembrando que ele foi setado como null do carregamento de mensagens. E se chega aqui no else, não tem para ele também, ó. Não tem if else para ele. A gente não precisa fazer nada, foi o que eu falei. Depois que a gente viu as mensagens, não precisa de ter um processo, né, com o user atual. Okay? Se tiver dado falha, quando ele abrir de novo as mensagens, elas vão vir de novo como não lidas, e ele vai tentar novamente. Ok, então desse processo que a gente pode ir direto para o servidor, né, a gente vai vir para essa condicional aqui do controlador, que é a mensagem read no caso, né? É a mesma palavra, só que a pronúncia muda. Aí sim, verifico, vai bater o method, né, que é o update message, que foi utilizado aqui. Vamos voltar aqui. Aqui, update message. Enfim, volta aqui. Eu vou pegar direto, e você pode ficar tranquilo em ter lá o link de list com objetos que implementam o parcelable sem problema, porque nem precisa do parcelable. O JSON, essa é uma coisa muito boa do JSON, ele já se encarrega de fazer tudo certinho aqui pra gente, ok? Mesmo com uma lista, com o link de list. Então ele já vai mandar pra gente aqui no formato, né, de array, que é o formato do JSON para coleção, ok? Pega o message e joga aqui para o nosso método update message. Lembrando que essas mensagens aqui estão na tela, só que elas estão marcadas como não lidas ainda. Temos que setar aqui como lidas. Ok? Beleza. Vou abrir aqui o update message e ele faz passar no for each. Ok? Só voltando aqui, olha, a nossa resposta é uma dummy answer, né? Coloca true, result, não tem importância nenhuma, que esse aqui está sendo enviado para o user2, né, que não tem importância para ele. Voltando aqui, a gente vai passar no loop, lembrando que estamos usando agora um for each, ok? Esse value é o objeto mensagem que está dentro dessa coleção de messages. Vou setar o wasRead para 1,
Aqui que eu vou setar para 1, e aí eu vou atualizar update message was read, né? Lembrando que dentro dessa mensagem, né, que a gente trouxe daqui, cada mensagem aqui, perdão, daqui, do nosso do after, ela já tinha setado dentro dela o user to e o user from. A gente só colocou dentro da lista, depois enviou a lista e o JSON já se encarregou de colocar todo mundo no formato JSON, ok? Então a gente volta aqui, a gente não precisa de ficar buscando quem é o user to, o user from, a gente já tem dentro do value. Só setar o valor, abrir o update message was read, né? Vou expandir aqui para ficar mais fácil o entendimento. E a gente vai ter lá o update, TCC messages, que é exatamente esse cara aqui. Esse daqui. E tem o was read aqui, ok? Então, deixa eu fechar aqui. Volta aqui, abrir esse message e atualizar o was read de acordo com toda essa característica aqui, né? Esses IDs. Porque eu precisava de usar só um? Não, eu coloquei tudo para garantir que ele está atualizando, né, a mensagem correta. Do user to correto e do user from correto. Senão, enfim, imagina que um hack só envia o inteiro, ok? Ele está atualizando uma mensagem aí que ele nem sabe qual que é, mas enfim, com o inteiro ia estar rodando. Mas agora não, a gente vai estar utilizando por segurança todos os IDs necessários. E aí utiliza o PDO, enfim, atualiza. Saiu daqui, se der tudo certo, tiver ao menos uma linha aqui alterada, a gente vai entrar aqui, ok? E vamos pegar os dados do user from no get user, que eu já expliquei no vídeo anterior. Na verdade, o que a gente precisa aqui, a única coisa que a gente precisa aqui é o registration ID para a gente estar utilizando aí o push message e enviar para o device correto. Lembrando que para o user from, essas mensagens marcadas como lidas meras, né, ela importa para ele. Ele tem que receber esse dado para a gente poder atualizar a interface do usuário que enviou a mensagem, né, atualizar com o icon, ok? Então a gente chega aqui no send push message, né? Enfim, eu fui um pouco lazy nos métodos de utilizar o push message e não reaproveitei código. Mas se vai ser uma melhoria que vai vir, eu não vou fazer vídeo sobre isso. Vou só tirar código repetido, enfim. Se você já quiser ir adiantando, vai ser, enfim, vai ser muito bom para ti que vai estar com o código. Message, user from e user to. Para quem você quer o user to, sempre para ele não importa, né? Se a mensagem foi lida ou não. Na verdade, a gente vai precisar dele também, que importa, né? O ID dele vai importar para o user from, para a gente saber lá na tela, né, qual é o usuário que está em chat, se é o usuário correto da mensagem que a gente está enviando, né, da mensagem que foi lida, ok? Então a gente vai precisar do ID dele. Então aqui a gente vai estar no registration ID somente do user from, que é só ele que vai receber, no caso aí a notificação, o push message. E então a gente vai aqui no nosso payload, coloca type 2, lembrando que antes a gente usava só o type 1, que era de receber a mensagem lá no vídeo anterior. Utiliza o type 2, o ID da mensagem, o ID do user from e o ID do user to. Ok? Beleza. A gente vai fazer agora, a gente voltar aqui. Na verdade, vamos voltar aqui. E enviou push message. E a gente vem aqui agora para a entidade que tem um listener. Vamos chegar aqui no listener, no nosso push message. Aqui só para a gente ver qual o dado que está chegando, eu coloquei. Eu faço uma verificação agora a mais, que eu verifico se o data não é nulo e se o data string type não é nulo. Consequentemente eu verifico qual é o type, a gente não entrou aqui ainda, daqui a pouco a gente entra, que é o type 1, quando uma mensagem foi salva, enfim, enviada para o user. No nosso caso é o type 2, o type 2 e o type 3, que é o de remove message, eles têm um comportamento de preenchimento de message igual, né? Que é o ID da message, o ID do user from e o ID do user to. Beleza. Data put pass label, coloca o nosso message lá dentro, ok? E aí sim a gente vai entrar aqui. No nosso caso, a gente só vai gerar notificação na status bar se o status for 1. No nosso caso agora o status é 2, então a gente já passa batido aqui e vem direto para cá, ok? E aí ele só vai entrar aqui se a activity, message activity estiver no topo ou se a user activity estiver no topo, ok? No nosso caso, o que importa aqui é a message activity, que a gente quer atualizar o icon da mensagem lá na página do chat, ok? Então a gente entra aqui, verifica que é message activity está no topo, então no status 2 a gente vai esse valor aqui é padrão, tá? Que é message activity label para estar respondendo lá no nosso event bus, né, do event bus, do on-event do event bus, a gente está capturando corretamente, e o bundle não tem problema estar setando ele antes, né, de ter mesmo assim dados atualizados, não tem problema nenhum, ok? Você trabalhando com objeto, enfim, colocamos o bundle aqui, e aí quando é type 2, ok? A gente vai no push message seta code, message was read, ok? Code, quer dizer que a gente quer
falar para o user from que a mensagem foi lida, informar ele. Setou push message, desceu aqui e vem direto para o event bus, que vai chamar, no caso aí, todo mundo vai receber a mensagem, mas somente o message activity que vai responder. A gente volta aqui para o listener, on event, ok? Lembrando do nosso code. Primeiro caso não entra, que é o que foi discutido no último vídeo aula. New message. Message was read, é exatamente esse daqui que a gente quer responder. Lembrando que dentro do nosso bundle tem um message, né, que foi enviado. Verifica se não é nulo esses dois, aqui é o message e o bundle. Não é nulo, eu pego a mensagem que foi enviada dentro do bundle, né, o objeto mensagem, que é um passe label. E aí eu vou pegar, né, a posição dele na tela não, né, na lista, né, que está vinculada ao adapter do recycle view, ok? Se ele retornar que é maior ou igual a 0, quer dizer que essa mensagem está na tela. Se for igual a -1, quer dizer que user2 abriu uma mensagem antiga que não tinha sido marcada como lida e que não tá sendo, enfim, não foi carregada na tela ainda, né, do user from. Então a gente previne uma exception verificando se é maior que -1. No caso aqui, verifica se o user2 é igual, né, o user2 da mensagem é igual ao user2 que está dentro dessa activity aqui. Lembrando que quando você entra nessa activity, a gente já tem setado o user from e o user2. O user from é exatamente a gente que está com o device em mãos. O user2 é o cara que a gente vai estar conversando no chat. Então a gente certifica de que é realmente, né, os user2 são iguais da mensagem, ok? De quem está conversando. Position maior que 0, maior ou igual a 0. E então, se deu tudo certo aqui, né, estamos com a página, o chat aberto, com o usuário aberto, e a mensagem está no chat, a gente vai pegar na lista que está vinculado, lembrando que é sempre referenciando aí ao mesmo objeto na memória, vamos entrar na lista, na posição encontrada aqui, né, que é a posição na lista do objeto de acordo com o ID desse message, e então colocar o set was read igual a 1, porque a gente sabe que ele é 0, né, por isso que ele foi enviado naquela lista de mensagens ainda não lidas. Coloca como 1, e aí a gente vai chamar um message adapter, vai pegar o message adapter do recycle view e vai dar um notify item change, chamando o onBind view holder somente para essa posição. E agora a gente tem que entrar no adapter para entender o que está acontecendo, beleza? Aí o que eu fiz? A modificação que eu fiz foi que no onBind view holder, basicamente também aqui, eu coloquei um image view, ok? Que ele é acessado aqui, ok? Daqui a pouco eu vou voltar aqui para falar do onDelete também. Enfim, vem aqui no onBind view holder e agora eu modifiquei também o layout, o esquerdo apenas. O esquerdo agora ele tem um container como relative layout, e eu tenho o image view, eles são posicionados de acordo com o image view e relative layout, ok? E aqui está o image view mesmo que importa, somente esse image view somente importa esse icon para o usuário que enviou a mensagem, né? Ele aparece na mensagem que ele enviou, para saber se o usuário leu ou não. Agora a mensagem que foi enviada para ele não tem icon porque não interessa, né, se foi lido ou não, porque realmente se está aparecendo, a mensagem foi lida, não precisa mostrar isso para ele, sinalizar isso para ele na interface. Então voltando aqui no adapter, o que eu tenho é acesso ao left, ao image view do layout na esquerda. Lembrando que se a gente entrar aqui, eu vou entrar aqui no 4.3, se não me engano tem muita mensagem, né? Sempre na esquerda somos nós que enviamos a mensagem, na direita é o usuário que enviou para a gente. E aqui está o icon, quer dizer duplicado, sim, quer dizer que foi lido, né? Você está vendo que eu estou utilizando o time ago também, já vou falar sobre ele, né? Então está aqui o icon que a gente muda. Logo quando a gente abre com o icon single, é o que indica que foi só enviada a mensagem. A gente não tem icon para a mensagem que foi enviada ou não, porque a lógica que a gente está utilizando é a seguinte: se ela está na tela, ela foi enviada, porque a mensagem ela só aparece na tela quando ela é salva no banco de dados, o banco de dados envia o push message tanto para o user from quanto para o user to, falando que a mensagem nova está lá. E aí sim a mensagem aparece na tela. A gente não precisa desse icon porque não tem um estado não foi enviado. Se tivesse uma base de dados local, a gente poderia sim trabalhar com esse estado de não foi enviado para estar salvando ela local. Mas enfim, chegou aqui, a gente acessa o nosso image view left, né? E de acordo com o wasRead, no nosso caso agora é 1, antes era 0, aparecia esse icon. Quando é 1, né, ele mostra esse icon de que foi lido. E com a chamada que a gente fez aqui, né, a gente vai atualizar para que foi lido. Peraí, eu estou no lugar correto? Estou no lugar correto, enfim. A gente setou aqui o valor, o adapter setou o valor do wasRead, né, no mesmo objeto que está na lista, vinculado ao adapter, e ele vai chamar um viewholder somente, um byte viewholder somente nessa posição e vai dar como líder e vai alterar, né, o icon. A gente vai ver isso rodando, beleza? Deixa eu fechar o left aqui.
E depois disso ele não faz mais nada, termina, já foi marcado como lido, ok? Então vamos fazer o seguinte, vou entrar aqui, né, nossa aplicação, Android 5, que é esse camarada aqui. Então estamos conversando, e fique atento que vai ser bem rápido, ok? Vou enviar aqui a mensagem, eu vou ter que colocar um delay no servidor para ficar mais fácil de ver, né? Vou enviar a mensagem, apareceu e mudou, né? Você viu que o icon mudou, ele era simples. Vou fazer aqui um delay, né? No caso, na hora de salvar a mensagem, vou ter que me explicar também o salvar a mensagem, como é que ficou. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar essa parte que a gente vai estar utilizando mais. Mais o que? Aqui também não. Não, aqui a gente vai estar utilizando. Deixa aberto aí. Esse camarada aqui não. Beleza? Vou voltar aqui. Get message. Save message. Get message. Vamos fazer o seguinte. Save message. Esse camarada aqui. Vamos dar um delay aqui. Ok? Na verdade, eu vou abrir aqui o Save Message e vou mostrar o que está acontecendo para a gente entender um pouco melhor. Quando a gente volta aqui na app, o Save Message está nesse listener aqui de clique, né? Vamos expandir. Se a mensagem não for vazia, enfim, a gente vai enviar network, coloca o method de mensagem salva, a gente vai utilizar o transaction, ok? Esse method a gente vai estar utilizando, o save, e aí vai ter todo aquele procedimento de ir lá para o do before, depois ir lá para o, enfim, para o execute, chamar, e como é transaction, ele vai chamar o do after e vai depois setar o transaction como nulo, mas antes ele vem para o servidor. Aí no servidor a gente vai ter aqui o onSave, a gente vai pegar a mensagem, o ragtime, a mensagem, enfim, o texto, user from, user to, save message, ok? Beleza. E aqui a gente vai enviar a mensagem que foi salva, né? A gente já envia o corpo da mensagem e agora tem algo a mais aqui. Salvando a mensagem, dando tudo certo, vamos vir aqui ver o que a gente está fazendo. TCC, enfim, salva a mensagem de acordo com o user from, o ragtime, no big deal, já tinha falado sobre isso. Volta aqui, no caso aqui eu atualizo a última interação de ambos os lados, user from e user to, ok? Nessa tabela aqui. E aí no user to eu pego os dados dele igual eu vou fazer com o user from, porém eu pego o notification conf, já vou explicar, porque a gente vai utilizar lá quando a app estiver fechada, se é para vibrar o celular, se é para fazer o toque, o ringtone, né? Por isso que a gente precisa de levar esse camarada aqui também para o device. Outro problema foi o que eu tinha falado antes, que pode ter o delay, ok? A gente poderia muito bem fazer essa verificação aqui no lado do servidor, mas a gente não ia estar contando com o delay que pode ter do GCM, enfim, fazendo nossas configurações de notificação ficarem consistentes. Então vamos deixar tudo aí para o device vai com a lógica lá aplicar se tem que fazer ou não, se tem que mostrar ou não alguma coisa. E aí vem a jogada, né, do notification. A nova jogada que a gente está fazendo, que é questão de pegar mensagens summary. O que são mensagens summaries agora? Eu pego aí todas as mensagens novas que tem para esse user to, somente o user to, ok? Lembrando que lá na aplicação, se você voltar aqui, a gente não mostra a notificação quando é mensagem principal. A mensagem principal é essa daqui, ó, né? Primeiro tem que ser estado 1. O estado tem que ser 1 para virar notificação, né? O type, aliás, não o estado. E essa é a mensagem principal. A gente vai acessar aqui o type for 1, ok, a gente vai acessar a mensagem. Se a mensagem, o user from da mensagem for igual a do user do device atual, a gente não mostra a notificação para ele, ok? Só quando ele é o user to. Então a gente já pode ficar tranquilo aqui de pegar os dados somente do user to. Então a gente vai acessar aqui get new message summary, get new message summary novamente, e a gente vai pegar aqui, acessar aqui, somente o ID, a mensagem em si, o ID do user from e o nickname, né, do user from. Faz aqui o inner join, acessa esses dados, coloca na mensagem e retorna a mensagem, porque, enfim, esse get message, por exemplo, ele tem muito mais dados, não, ele tem mais dados que essa busca aqui, né? Por que a gente está fazendo isso? Esse camarada aqui, ele não vai ser utilizado em activities, somente essas mensagens, somente nas notificações, ok? Então a gente volta aqui para ele usa, retorna esse message summary, retorna para, no caso aí, na chamada do save message, nessa chamada aqui, coloca dentro do user, ok?
user2, e aí a gente chama o send push message. Vamos expandi-lo aqui. Tem um message user from user2. A gente envia a mensagem para o user from e para o user2. Para o user from ela só vai ser válida se ele tiver com a activity de users aberto, não, com a activity de mensagem aberta, aliás, para aí no caso a mensagem aparecer para ele, ok? Na tela. Para o user2 não, qualquer situação ela vai ser válida, ok? E o nosso payload aqui, o options continua a mesma coisa de sempre. O nosso payload agora tem, além dos dados que já tinham de user from e da mensagem, a gente tem agora esses dados que também já tinham, a gente tem agora os dados de notificação, o time e o status que a gente vai ter utilizando a notificação para verificar se é ou não para mostrar ou apresentar um vibration ou um ringtone. E aí o new message a gente vai utilizar aqui, vai enviar as novas mensagens para ele, ok? O resumo das novas mensagens, porque esse get message, na verdade, a gente pode ter 1 milhão de mensagens. A gente vai pegar no máximo 20, né? E a gente começa pegando o mínimo, ok? O menor dos dois a gente vai pegar. E aí a gente vai pegar somente 20 dessas mensagens, lembrando que essa mensagem ela já tem um texto encurtado em até 50 caracteres. Se a gente voltar aqui, né, você vai ver aqui que no get message, no data message, a gente coloca o string de 0 até 50. A gente encurta, se ela tiver mais de 50, só vai pegar até 50. Né? Então voltando aqui, a gente pega apenas no máximo 20, retorna essas mensagens, as mensagens vão ser utilizadas na notificação. Se eu não me engano, elas não mostram nem 20, você poderia colocar 10, 6 aqui. Eu não contei o máximo, era para ter contado, foi um pouco lazy. Enfim, volta aqui, envia as mensagens, né? O JSON Encode vai se encarregar de fazer elas virarem um array JSON. Na verdade, vai se encarregar de fazer, na verdade, esse objeto JSON apontar para um array JSON, ok? Enfim, coloque new message e aqui sim, new message amount, daqui é o bruto. Aqui se for 1 milhão, ele só retorna 20. Aqui se for 1 milhão, ele vai retornar um número 1 milhão. Né? A gente vai utilizar, na verdade, esse contador, lembrando que mensagem não é modificado, a gente coloca os dados em um outro array, o message continua o mesmo. Ok? A gente vai enviar esse número cru, né, que a gente vai precisar de apresentar ele completo, né, o verdadeiro número de novas mensagens na notificação. Enviamos esses dados aqui de notificação depois da mensagem criada, ok? O que vai fazer é o seguinte, quando chegar aqui, ele vai vir para o nosso listener, ok? E vai chegar aqui e vai ver que é a nossa lista de notificação, vai verificar que não é nulo e que é sim type 1, se a gente voltar aqui, type 1. Então ele pode aparecer assim na status bar. Chegou aqui, a gente vai acessar aquela lista de mensagens resumidas. Né? Esse código é exatamente o mesmo que a gente já estava utilizando no vídeo anterior, exceto por essas duas linhas que foram adicionadas, ok? Que é de notificação status e notificação time, que só é utilizado quando a gente acessa esse script de notificação. Ou seja, quando a condicional daqui é válida e a daqui também é válida. Caso contrário, ele não é utilizado. Agora, essa parte aqui, ok? Não essa parte aqui. Essa parte aqui e essa daqui vão ser utilizados lá quando a aplicação está aberta. Quando é para atualizar, no caso aí, que o usuário tem nova mensagem ou até mesmo a página de chat. Beleza? Outra coisa que a gente adicionou foi essa questão de pegar as mensagens, no caso, o resumo de mensagens, que é basicamente trabalhando com o mesmo objeto de mensagem, só que a gente tem menos dado, né, retornado do servidor. E a gente tem aqui agora uma array list de messages. Eu podia muito bem deixar dentro do bundle, esse bundle vai ser o mesmo utilizado para enviar para notificação e para as activities se elas estiverem abertas. Mas eu preferi colocar dentro de um array list, ok? E trabalhar com esse array list aí, com o parcelable array list dentro do bundle. E depois para acessar, a gente não precisa fazer essa configuração toda com o JSON. A gente acessa uma vez só e pega o array list e já funciona sem problema nenhum. Beleza. Colocamos agora, além da mensagem que a gente já colocava, que é a mensagem principal, ela vai ser utilizada se a activity estiver aberta, a gente coloca a nossa array list de mensagens resumidas. Essa parte aqui, mesmo que ela vá para as activities abertas também, ela só é utilizada no script de notificação. Fora dali ela não é utilizada mais. Então vamos assumir aqui que a aplicação está aberta, né, para a gente mostrar como é que vai ser chamada a questão de, enfim, informar que a aplicação, a mensagem foi lida, além daquele outro método que eu já utilizei, beleza? Então chega aqui, pegou a mensagem, não entramos aqui porque o type é 1, chega aqui, não vamos assumir que a aplicação está aberta, então vamos passar direto. Aqui, uma das duas tem que estar no topo, ok? No nosso caso de nova mensagem, né, as duas servem, tanto faz, vamos assumir que a nova mensagem, que é a activity de mensagem que está aberta, ok?
No outro caso, a gente já mostrei o que acontece, ela vai atualizar o número de mensagens pendentes do lado do nome do usuário, ok? Eu mostrei no vídeo anterior. Aqui agora deu type 1, coloca new message code, chamo o event bus, ok? E aí sim a gente vai entrar aqui agora no message activity pelo event bus. A gente vai fazer a seguinte verificação. É exatamente esse cara aqui, a gente vai passar aqui, né? O label correto, new message code, vai dar que não é nulo, vamos pegar a mensagem, vamos fazer tudo que a gente já fazia, verificar se é do user from ou do user to, e então pegar o adapter, atualizar, adicionar o item e vai mostrar lá na tela a mensagem, igual a gente mostrou aqui quando, enfim, a mensagem subiu, ok? Beleza. Só que agora tem um script a mais, né? Que a gente vai verificar aqui se o user to é igual ao user from, né? O user que está com o device em mãos. Porque quer dizer que a gente está lendo a mensagem que não é nossa. E aí sim, se for, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Cria uma lista, um link de list, porque aquele método nosso de informar que a mensagem foi lida, ela só está aceitando, não tem uma sobrecarga, eu não quero uma sobrecarga para ela, porque eu não achei necessário. Ela só está aceitando o link de list como entrada, coloca a nossa única mensagem dentro do nosso link de list, e ele vai chamar aqui novamente, vai ver que não é vazio, vai setar o method, vai chamar, né, a atualização aqui de status. A gente vai fazer o seguinte, vamos lá para o servidor novamente. No nosso caso agora a gente vai entrar, como eu já passei, se não eu já passei aqui, a gente vai entrar aqui, ok? Vamos lá atualizar o status da mensagem, enviar depois o push message, ok? Como eu já falei, entrou aqui, atualiza o OSRead, chega aqui, envia o push message lá para o user from, ok? Só que o type agora é 2, né? A gente entra lá, volta aqui, vamos entrar aqui, type 2, como a gente tinha falado, pega os dados, vamos caminhando agora, enfim, já tinha explicado isso aqui, né? Chega no Event Bus, pega os dados aqui, chega no Event Bus, envia lá para o Message Activity, que vai cair na atualização e vai trocar o icon, como eu tinha informado, né? Então a gente vai poder fazer o quê? Vir aqui e colocar o delay aqui, ok? Para a gente conseguir ver melhor a mudança do icon. Sleep 2 seconds. Beleza, vamos enviar a mensagem desse daqui para esse camarada aqui. Enviou, só que aqui ainda está único, né? Agora mudou porque acabou o delay lá. Então você viu como é que funciona. Se ele estivesse fora, vou enviar aqui agora. Ele ainda fica único, porque ele não viu a mensagem. Ok? Clicando, ele vai abrir, vai ter aquele procedimento de carregar, e aí vai enviar e vai, enfim, atualizar. É assim que funciona, já leu. Né? No nosso caso, a nossa aplicação. Beleza. E agora para deletar a mensagem? A gente tem o mesmo procedimento do update notification. Né? A gente clica e mantém pressionado. Enfim, a gente só consegue deletar e tem lá remover mensagem, remover e cancelar. Só consegue deletar mensagens nossas, a do user a gente não consegue. Enfim, deixa eu só comentar aqui a questão do load more, voltar aqui. Se a gente for lá no start, que é onde coloca a configuração da nossa aplicação, ok? Do nosso recycle view, volta aqui, eu coloquei igualzinho o script lá do app de cars, né? App cars, só que agora eu tenho add on scroll listener, não é mais set, é add, ok? Porque a gente pode adicionar mais de um e tem o remove também. Então a gente colocou um add scroll listener, né? Para ouvir, e aí a gente vai ter o que? Verificar, aqui a gente está fazendo o que? A gente está verificando se a última posição da lista, que está sendo, da lista, no caso essa aqui, é a mesma do último item que está sendo apresentado na tela. Se sim, quer dizer que está no último, a gente pode enviar, enfim, realizar uma chamada para carregar mensagens antigas. Então a gente vai realizar essa chamada, a gente vai lá na nossa execute, no caso essa sobrecarga aqui tem o transaction, aí a gente vai chamar o nosso do before, ok? Só que quando chamar do before, isso daqui vai ser false, né? Na verdade vai ser true e consequentemente aqui vai se tornar false e vai entrar aqui porque a gente na verdade está querendo carregar mensagens anteriores. E aí sim, a gente pega aqui um message que já tem o user from, já tem o user to, já tem o ID dele, ok?
um message que é a última posição da lista, que já está setado na lista. E envia aqui a conexão, ok? Chega no servidor, vem aqui, é o mesmo lugar onde era get message, é load more message, a diferença é que vai ter o ID que não vai ser 0, né? E aí eu vou lá pro, enfim, get message, no caso aqui da lógica, na camada de lógica, faço exatamente as mesmas coisas aqui, ok? De, enfim, pegar as mensagens, setar qual é o user from correto, user to, devolvo o message array, só que aqui é diferente o processamento. E como eu tinha falado já, eu vou utilizar esse camarada aqui, ó. Eu vou pegar todas as mensagens que tem um ID menor do que a mensagem que, enfim, a gente enviou como parâmetro. O problema é que, o problema não, né? Pode ser um problema para você se você estiver utilizando o filtro, deixar o cara filtrar por estado, esse tipo de coisa, né? Por tipo, e aí essa ordem de ID não tem mais relevância. Uma forma de resolver é você pegar o ID de todos os itens que já estão sendo apresentados e enviar, né, para o seu servidor, que é o que a gente faz na app de car, ok? E aí pegar somente os que não estão, né, os primeiros que vêm de acordo com o filtro e que tem um ID que não estão presente ali, nesse conjunto. Então o procedimento todo é o mesmo com o load more, ok? Aí chega aqui no servidor, na aplicação, até aqui no do after, exatamente a mesma coisa que a gente faz, ok? Verificando se já foi lido, se não foi lido. A gente vai vir aqui, por exemplo, esse aqui tem muita mensagem, ó. É porque não deu tempo para ver o load. Deixa eu colocar aqui um delay, que aí vai dar para ver o load, ok? Volta aqui. Eu não sei se tem mais que isso, tem, né? Tá carregando. Só uma coisinha que eu não acabei pulando aqui, é que quando chega o JSON array vazio, quer dizer que não tem mais mensagem para carregar. Então eu coloco /item como true. E você vê que a gente evita aqui o camarada ficar toda hora tentando carregar conteúdo que não existe mais. Cadê? Aqui. No start, é aqui mesmo. Esse camarada ele tem que ser false para ele se tornar true e a gente passar aqui. Quando ele é true embaixo, ele vai se tornar false aqui. Então não passa. Só um detalhe, se você notar, a gente tem aqui o time, 8 horas, 8 horas, 8 horas. Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei o time ago, um script de time ago, que no PHP é bem facinho, mas no Java a gente tem que pegar um script implementado em algum lugar, né? E eu encontrei essa descrição aqui, que parece que foi implementada, né? Foi disponibilizada no Google I.O. 2012, né? Do time ago. O que ele faz é exatamente isso, mostrar o tempo que já passou, em vez de colocar aquela data e hora, que é uma coisa meio brusca. 1 hora, 16 minutos, 3 dias, o máximo desse aqui é dias, né? Você pode colocar mês, enfim. E o script está aqui, está no útil, né? Se você for utilizar aí, está no extra, útil. Ele é bem simples, ele tem muito if else, por isso que ele parece que é grande, mas não, ele é bem simples. Time ago. E outra coisa que se você notar, é que a gente está, viu que atualizou agora para 5 minutos. Fica rodando aqui atualizando, né? O negócio quando a gente entra na Message Activity, quando eu entro aqui, eu tenho um método, né? Deixa eu fechar aqui tudo, para ficar mais fácil. Eu tenho um método útil chamado runClock. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai rodar de 60 a 60 segundos, né, que é de 1 minuto, e verificar, né, atualizar a interface, no caso aí, os timers. Né, ele vai chamar, no caso aí, o Notify Dataset Change do adapter, que vai provocar, no caso, a atualização de todas as entidades que estão na tela. Né, todas as entidades, assim, todos os itens da lista, não somente de alguns. E, consequentemente, ele vai estar atualizando aí o time, que você viu aí atualizando para 5 minutos quando eu abri aqui. Okay? E ele fica rodando de acordo com o isOnTop. Lembrando que o isOnTop é utilizado lá na notificação também. O isOnTop que está definido aqui no onResume e onPause. Okay? No onResume, ele é true. Okay? No onResume ele é true. No onPause ele já é false. E ele não quer dizer que a activity não está mais no topo da pilha de activities. Okay? Então a gente para no stop e no onResume, enfim, eu acabei não colocando aqui, mas a gente deve voltar no onResume. Eu coloquei ele, se eu não me engano, no create. Não, no start. Está errado. Deixa eu expandir aqui, ele tem que ir no resume. Porque a gente tem certeza que no pause ele vai parar. Deixa ele aqui. Ok? E pode apagar ele aqui. Run clock. Para ficar, enfim, 20 anos, a gente está numa nova thread, a gente tem que ter essa flag para poder, enfim, sair da thread. Porque se der false aqui, ele não entra aqui no sleep. Consequentemente, ele não entra aqui no thread, que a gente está acessando a thread principal novamente. O stack a gente verifica também se não é null, para não ter nenhum problema com isso.
e ele não tem a oportunidade de chamar ele de novo, então ele para, ok? Então essa é a atualização que está utilizando, né? Beleza, eu acho que falta agora mostrar delete message, enfim, depois ir lá em notificação, ver o que a gente fez lá, ver o que a gente já fez lá em notificação. O delete message é bem simples, eu vou vir aqui no message adapter, ele vai ter aqui um long click listener novamente, que não tinha, né, nesse message adapter, e aqui vai ter quase a mesma coisa, vai ter remove message, remover, cancelar. Se a gente clicar, no caso aqui, vamos abrir aqui uma mensagem que a gente enviou, vou clicar, opa, remover a mensagem, ele vai abrir o dialog. Se a gente clicar em remover, ele vai pegar a mensagem que foi citada aqui, a gente pegou aqui. Vamos colocar igual a gente fez com a questão de atualizar lá a notificação, a gente fez um parecido aqui, ó, o remove message é um método público da nossa classe message sheet, vamos entrar nele. Só que a gente não precisa daquele monte de configuração de share preferência, somente chamar a notificação, a network, ok? Com o método correto, method remove, e aí colocar o label da classe. A gente aqui no caso não tem também setado o transaction, eu não vi necessidade disso. Se você quiser mostrar alguma coisa de que está sendo deletado, enfim, eu não vi necessidade. E aí sim, vamos fazer o seguinte, a gente entra aqui, vamos pegar o método que é remove message, ok? Vamos fazer todo aquele procedimento de novo, lá do network, deixa eu abrir o network aqui, e novamente não tem, enfim, não, dessa vez eu acho que tem. Vamos chegar aqui no onResponse, não temos o transaction, não estamos respondendo esse notification conf nem ao first time, então ele vai passar direto, não vai ter efeito nenhum, ok? Só recapitulando aqui, deixa eu fechar a mensagem, registration service também a gente não vai estar utilizando mais. Cadê o adapter? O adapter, a gente não chegou aqui a tirar a mensagem, né? A gente chamou, tudo certo, ok. O que a gente vai fazer é o seguinte, vamos voltar aqui em Message Activity. Enfim, vamos para o servidor que a gente vai ver o que vai acontecer. Chega no servidor, deixa eu tirar esse delay aqui também, fechar tudo para ajudar a gente. Remove Message. Vou vir aqui, né? O que acontece na verdade, eu lembrei, a gente utiliza um push message para mais uma vez mostrar mais uma forma de utilizar o push message. Chega aqui, pega a mensagem, o objeto mensagem, remove message, somente acessamos aqui o remove message da camada de gerência de dados, né? Só para garantir, a gente utiliza de novo user from e user to, que já estavam dentro da mensagem lá na aplicação, ok? Foi enviado para a gente, então a gente não precisa ficar catando isso aí com selects. Se bater isso aqui, a gente deleta, vai ter uma linha, pelo menos uma linha afetada, a gente volta aqui, na verdade uma linha afetada a gente está utilizando a ID da mensagem, vai dar true, result from, result to, no caso a gente pegando os dados em nickname, reg ID, é o que importa no nosso caso, e aí coloca send message removed com a mensagem user from, user to, vamos abrir esse camarada aqui, o que importa é quase a mesma versão, né, de chamada do, a mesma versão de chamada do notification, quando a gente quer atualizar a notification, ok? E aí o registration ID de ambos, porque a gente vai precisar de avisar ambos para poder tirar a mensagem da tela. E o ID da mensagem, né, que é enviado aqui, enfim, os IDs deles. Beleza, é realizado o envio, type 3, volta aqui para o nosso listener, volta aqui e ele vai pegar os dados aqui no type 3, ok? Da mensagem do user from user to, message key coloca aqui. Chegando aqui, a gente vai entrar, se tiver no topo, né? Se não tiver, não acontece nada. Se estiver no topo, type 3, remove, message remove code, ok? Em ambos os casos, para o user from e o user to, a gente vai vir aqui para o messages, vai vir para o nosso onEvent novamente, vamos abrir, e o que vai acontecer é que no remove, vamos verificar se não é nulo também os dados aqui, vamos pegar a mensagem, verificar igualzinho a gente verificou aqui, ó, se é ou user from ou user to, o dono da mensagem, ok? Para os dois importa. Batendo aqui, a gente vai na lista, pega a posição dele na lista, ok? Da mensagem deletada. Eu acabei passando batido aqui, a gente não poderia fazer isso. A gente tem que verificar se a mensagem é maior, se o position é maior que -1. Pode acontecer dele não estar na tela, ok? Maior que -1. E sendo maior que -1,
a gente pega e dá um remove list item, que é o método que eu adicionei aqui, ok? Que ele vai tirar da lista, remove, e vai dar um notify item removed na nossa adapter, que foi removido da lista. Então a gente vai simular esse camarada aqui agora e remover, né? Vamos ver se ele está aqui. Eu acho que ele é esse camarada aqui, é esse daqui, ó. Vamos remover. E ele removeu, né? Ele espera o push message, né, para poder remover, para realmente, porque o push message falou que deu tudo certo no servidor, então pode remover. Essa é a lógica que a gente utilizou aqui, beleza? Ok. Agora vamos mostrar a notificação, a gente está fazendo de diferente lá na notificação. Quando gera a notificação, vamos imaginar que chegou o type 1, né? E aí a gente está no device do user to, não do user que enviou a mensagem principal. Então a gente vai entrar aqui, vai dar que não é nulo, vai dar que é type 1, vamos pegar a mensagem e vai ver que o user to, o user from é diferente do user dessa app, que é o user to, ok? Então a gente entra em set notification app. Set notification app a gente faz muita coisa a não ser pegar o user nickname que a gente não pegava anteriormente e pegar as mensagens. Lembra daquelas mensagens resumos que foram carregadas aqui? A gente vai acessá-las aqui agora, né? O array list delas, bem mais fácil, ó. Pega o bundle, get pass label array list, acessa elas, perfeito, o ID é o mesmo, o notification complete é o mesmo, o intent, o page intent são os mesmos, e aí se tiver uma mensagem pendente, a gente vai utilizar o big content. Esse big content vai permitir que aconteça o quê? Que a gente abra, no caso aí, diretamente a mensagem de chat, a activity de chat, para a gente continuar, né, iniciar o chat com o user que enviou a mensagem para a gente. Né? No nosso caso, isso é verificado aqui, ó. Quando a gente entra aqui no OnCreate, vamos vir aqui. Lembrando que aquele array list de mensagens de resumo está dentro do nosso bundle que é enviado também para o nosso Users Activity. E aqui é quando a mensagem vem da notificação, né, a chamada de abertura vem da notificação. E a gente vai fazer tudo como a gente já estava fazendo antes, só que agora a gente vai acessar mensagens. Se mensagem for nulo ou igual a 1, quer dizer que a gente pode abrir a activity de conversa com o user, né? No caso aí com o user from, que enviou a mensagem para a gente, que é aquela activity de chat. Caso contrário, não. Ele tem mais de uma mensagem, né? E aí ele tem que escolher qual que ele vai visualizar. Só que aí tem um bug que eu acabei não tratando, que possivelmente vai vir nos próximos vídeos aí, que é a questão de que eu tratei a mensagem e não o user. Então, se um usuário igual enviar duas mensagens, ele está tratando como duas mensagens e ele não entra aqui. Quando, na verdade, era para ele entrar, ok? Era para ele entrar porque é o mesmo user. Enfim, correções que vão vir nos próximos vídeos. Chegou aqui, é uma mensagem, entra, se não for, não entra. Mas, enfim, a gente tem que clicar no Notification primeiro. A gente volta aqui no Notification. Big Content quando é uma mensagem só, não é uma mensagem. Isso aqui é o mesmo do vídeo anterior. E agora fica interessante. A gente vai utilizar aí, no caso, o Inbox Style, que vai permitir a gente colocar linhas, ok? Na nossa notificação. E já colocamos aí o sumário teste, né? Quem é o sumário teste na notificação? Eu vou voltar aqui, vamos abrir esse aqui, tá aparecendo? Esse é o summary test, né? O que aparece aqui, ok? Aí a gente volta aqui, setamos o summary test e pegamos um número de novas mensagens. Se você ver aqui, está aparecendo 35, só que aqui não tem 35, correto? Então, esse número aí é um número que a gente utilizou aqui, ó. Cadê o get messages? Get message não, né? Save new message. Enfim, só vim aqui e abrir por ele. Vamos expandir. E aqui a notificação. E aqui, ó, é esse número bruto aqui que a gente está pegando em number, né? Que aqui tinha até 20, aqui podia ser quantos quisesse, que a gente só quer o número. Pegamos e setamos esse número aqui e passamos no array, né? Se você notar, vamos abrir aqui novamente, tá vendo que aqui tá negrito e aqui tá meio normal, que é o que deveria ser? Enfim, isso aqui na verdade é uma string só, né? E no Java, no Android, tem como a gente fazer essa verificação, no caso essa marcação, né? Utilizando o spanable, ok? Então a gente vai entrar no loop, vamos montar nossa mensagem que vai ser da seguinte forma: o nickname do user from, que enviou a mensagem, sempre vai ser o user from diferente do user to, do user que está com o device em mãos. E aí a mensagem, que ele vai acabar fazendo um ellipsize por ele mesmo, né, truncando a mensagem. Enfim, porque não cabe 50 caracteres aqui, em uma linha. E aí a gente vai acessar, olha o dois pontos, a gente vai acessar a posição do dois pontos na string. Por que isso? Porque a gente vai querer
pegar o nome do user e colocar ele em negrito, ok? Como é que a gente faz isso? A gente vai usar um Spanable String. O Spanable String, na verdade, ele permite, né, que a gente pegue aquela string imutável, que a gente não pode, enfim, atualizar, e vincular ela a algumas marcações, enfim, que acabam sendo estilos. Itálico, negrito. E a gente vai utilizar o Spanable String já iniciando com a nossa mensagem montada, né, para cada linha. E aí a gente vai dar um set span, no caso aí o span é o que vai permitir, né, a gente fazer esse attach, essa vinculação ao spanable string. E a gente tem que setar algum tipo de span, né? No nosso caso é o style span, tem outros spans, ok? Que a gente vai estar utilizando o bold. E aí a partir da posição 0, né, da nossa string, que a gente começa com o nome, até a posição size, que é onde está o nosso 2 pontos. A gente vai colocar bold e aí a gente tem que colocar uma flag, né? Enfim, a flag utilizada aqui foi a flag que não permite a gente acrescentar texto e nem utilizar um texto vazio. Ponto. Né? A gente tem que utilizar uma flag, vamos utilizar essa daí mesmo. Beleza. Adicionado o style na string, a gente não pode utilizar HTML nesse caso, né? A gente vai só setar aqui no add line do inbox style e vamos para a próxima linha. E por aí vai, adicionando as linhas, ok? E aí pega o inbox style e seta aí o título. O título, big test, é esse camarada aqui, onde aparece 5 new messages. No nosso caso vai aparecer o number, esse camarada aqui, novas mensagens, vão ser pelo menos 2, ok? Beleza, eu acabei colocando essa validação aqui, mas a validação é desnecessária, por causa que essa de uma mensagem é verificada aqui em cima. Se ele entrou aqui, ele não é uma mensagem mais, ok? Ele já é mais de uma, mais que uma, então não precisa, acabei deixando aqui de vacilo, pode tirar. Então, N, number, novas mensagens, vai ser o título, né, da nossa notificação. E aí o set number, tem que colocar o number, senão ele não aparece aqui, ok? E aí o set style no builder, né, o number e o number no builder e o style no builder. E a gente coloca o public, ok? E aí vem a verificação daquele configuração de notificação que a gente setou quando a gente, por exemplo, entra na nossa app, vamos voltar aqui, que a gente seta aqui, ó. Agora que entra a jogada com ela. A primeira coisa a gente vai verificar se a mensagem não é nula, né? Chegando aqui que não é nula, a gente vai pegar o message, o objeto. Vamos verificar se o user to não é nulo, é diferente de nulo. Verificar se a notificação, aí a verificação, se a notificação status é igual a 0, que anula o time, ou o time utilizado, né, que foi enviado lá do servidor, for menor do que o time atual, quer dizer que o time já venceu, a gente vai fazer o seguinte, a gente pode entrar, a gente vai setar novamente a notificação, no caso aí, a configuração de notificação para o user from tem que ser o correto, ok? Vamos setar para 0, ok? Tem que fazer essa concatenação aqui para setar o correto, que vai ser o normal, ele vai voltar a ser normal. E aí sim a gente vai utilizar um Audio Manager, ok? Para verificar se o próprio usuário não colocou o celular dele, né, o device dele, em um modo diferente, né? Para a gente poder, a gente tem que fazer isso daqui, tá? Você não pode colocar notificação se o usuário colocou o celular dele em silencioso. Você não pode fazer isso, né? Então a gente vai fazer o seguinte: se está em modo vibrate, a gente só vai vibrar o aparelho, ok? Vamos colocar priority high e vamos vibrar. Isso aqui não precisa, é só para a gente ter aquele notificação overflow, overflow não, né? Overcontent, que aparece aqui, beleza? Mas você não precisa também não, por causa de ringtone ou de vibrate. Coloca aqui para vibrar se tiver para vibrar. Se tiver normal, a gente só vai dar o ring, a gente não vai vibrar, ok? Porque o vibrar ele consome muita bateria. Então vamos evitar, né? Se o cara colocou para ouvir, ele não precisa de vibrar para sentir que para saber que tem uma nova mensagem, algum novo conteúdo. Vamos só fazer o barulho. Se for só vibrar, a gente só vibra. E aí sim coloca priority novamente e aí chama a notificação, beleza? Então isso aqui está acontecendo, vamos só simular essa parte aqui agora. Deixa eu só setar aqui. Não, acho que no 4.3 eu não fiz nada não. Eu já testei, tá? A notificação continua chegando nesses casos aqui, ok? Enfim, o que não vai ter é o barulho, tá? Ou então o vibrar, ok? Acabei saindo, deixa fora aqui. Vamos utilizar isso daqui mesmo que já estava conversando com ele. Vamos enviar a notificação. A mensagem, aliás, não foi lida ainda. Vamos abrir aqui. Essa aqui é a primeira versão, né, que foi utilizada no vídeo anterior. Eu vou tirar aqui para ela ir lá para o primeiro.
No caso, como tem só uma, a gente vai abrir direto no chat, tá? Enfim, e vai lá, ó, já deu como lido. Eu esqueci de tirar o delay, né? E acabou demorando um pouco. Mas eu vou sair agora. Acabei de. Não esqueci de atualizar aquele loop ali, enfim, de novas mensagens, mas daqui a pouco a gente atualiza. Vou mandar a mensagem dele, novamente. Novamente. Outra mensagem. E aí, já deu, né? Um barulhinho aqui, né? Enfim. Vamos enviar desse camarada aqui também. Beleza, né? Aqui a gente não colocou silencioso nem nada, então tá fazendo barulho como deveria fazer. Mas não vai ser real, se você testar aí, você vai ver que realmente tem efeito, eu testei, né? Enfim, lembrando que esse código aqui, novamente, isso aqui é como se fosse um must, né? Obrigatório. Né? O Android pede lá na automação para você fazer isso. Respeitar a escolha do usuário no caso do device dele, se ele colocou ring, enfim, vibrate, e também respeitar a escolha dele dentro da sua aplicação, se ele queria ou não receber o barulho, enfim, o vibrate da sua notificação. Voltando aqui, a gente vai pegar a nossa aplicação, nossa notificação, e vai ter lá, ó, aquele summary teste, a quantidade de novas mensagens que é 3, realmente é 3, eu não extrapolei o máximo que ele aceita aqui, para ficar só o número aqui parecendo real, a data, aí o negrito, ok? Seria o nome do user, é o nome do user, a gente colocou o Android versão aqui, a mensagem, negrito, mensagem, 3 novas mensagens com o big test, ok? Se abrir aqui, o comportamento dele é o que? Parar na user activity, né? Ele para aqui, para aí o cara escolher aonde ele quer entrar, beleza? Então vou ficando por aqui, o vídeo vai ficar aí disponível. Lembrando que eu adotei esse modelo de vir explicando. Eu vou ter que começar a fazer vídeos menores, porque realmente os vídeos estão ficando muito grandes. Mas essas duas partes foram inevitáveis e provavelmente a parte do XMPP vai ser muito grande também. Mas enfim, até o próximo vídeo da série, ok? Não sei se você sabe, mas os códigos ficam todos lá no GitHub. Se você entrar, esse de push message é exatamente esse daqui, é o do Android, ok? E esse outro é a da parte web, ok? Vão ficar lá disponíveis para ti, para você vir estudando aí, acompanhando o código. Então é isso aí, tá? Valeu, obrigado e tchau!